Olha só que ideia interessante a gente vai explorar hoje. Como é que uma sequência matemática, que a gente vê por toda parte na natureza, virou uma ferramenta lá no mundo do trading financeiro? Essa nossa análise aqui é baseada no livro Opções Binárias na Prática. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta, olha, ela revela uma conexão surpreendente entre os padrões da natureza e a psicologia humana, que é o que move os mercados no fim das contas. É exatamente essa conexão que a gente vai desvendar agora. Beleza, então nosso roteiro de hoje é esse. Primeiro, vamos entender essa tal sequência da natureza. Depois, como ela foi da natureza para os mercados. Aí a gente entra na parte prática, a ferramenta de retração, como marcar os níveis, fazer a leitura da correção e, para fechar, duas estratégias de trading. Vamos lá! Bom, para começar, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história toda começa com um matemático, séculos atrás, que notou um padrão numérico que, acredite, se repetia em tudo quanto é canto na natureza. Então, o que é essa sequência de Fibonacci? A ideia é bem simples, na verdade. Começa com 0 e 1. E cada número que vem depois é só a soma dos dois anteriores. Fica 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. O mais maluco é que essa sequência aparece em literalmente todo lugar, desde o formato das galáxias até o jeito que as pétalas de uma flor crescem. Mas a verdadeira mágica não está nem nos números em si, sabe? Está na relação entre eles. O livro mostra que se a gente pegar qualquer número da sequência e dividir pelo próximo, o resultado vai dar sempre muito perto de 0,618. Essa é a famosa proporção áurea. E olha que legal, o inverso também é verdade. Se a gente dividir um número pelo anterior, o resultado se aproxima de 1,188. É importante guardar bem esses dois números, porque eles são a chave. São eles que constroem a ponte que a gente vai atravessar agora, saindo da matemática pura e entrando na psicologia do mercado financeiro. Tá, beleza. Mas como é que um padrão de conchas e girassóis foi parar no gráfico da Bolsa de Valores? A ideia, na verdade, não é tão nova assim, não. O grande pulo do gato mesmo aconteceu lá nos anos 1930. Um analista, o Ralph Nelson Elliott, teve uma sacada que na época foi revolucionária. Ele pensou, peraí, se essa sequência de Fibonacci rege tanta coisa na natureza, será que ela não poderia descrever também os movimentos do mercado? E isso mudou tudo. Foi a primeira vez que alguém sugeriu de forma séria que o mercado não se movia só por notícia ou resultado de empresa, mas sim por padrões de comportamento humano. E a lógica por trás disso é genial de tão simples, né? O argumento do Elliott era o seguinte: mercados não são aleatórios, são movidos por gente, pela nossa psicologia, pelas nossas emoções, medo, ganância. E bom, se nós somos parte da natureza, não faria sentido que o nosso comportamento coletivo em massa acabasse refletindo esses mesmos padrões naturais? Faz pensar, né? Ok, Fibonacci tem várias aplicações no mercado, mas o material que a gente está analisando hoje foca em uma ferramenta específica pensada para o trading de opções binárias. A ferramenta em questão é a retração de Fibonacci. E aqui está um ponto super importante. A ferramenta não serve para adivinhar para onde a tendência principal vai. Não é uma bola de cristal. O objetivo é outro. É tentar identificar até onde o preço pode dar aquela respirada, sabe? Aquele recuo, antes de, quem sabe, voltar para o caminho original. É como tentar achar os pontos de descanso no meio de uma maratona. Beleza, já entendemos a teoria. Mas, e na prática? Como é que se usa isso num gráfico de verdade? O livro mostra um passo a passo bem direto. O processo em si é bem mecânico, sem muito segredo. Primeiro passo, achar uma tendência clara. Segundo, esperar o preço começar a corrigir. Aí você pega a ferramenta de retração de Fibonacci na plataforma e numa tendência de alta, por exemplo, clica e arrasta do ponto mais baixo até o mais alto. O bom é que hoje em dia as plataformas fazem toda a matemática sozinhas. Pronto, as linhas de Fibonacci estão lá, desenhadas no gráfico. E agora? Agora vem a parte da interpretação. O que a gente faz quando o preço chega e beija uma daquelas linhas. A ferramenta desenha vários níveis, mas o livro diz para a gente focar em 3, que seriam os mais fortes: 38,2%, 50% e 61,8%. E tem uma regra de ouro, segundo a fonte: a estratégia só deve ser aplicada no primeiro toque do preço em um desses níveis. A ideia é evitar sinais que possam ser falsos depois. Outra coisa legal é que a profundidade dessa correção pode dar uma pista sobre a saúde da tendência principal. Pensa assim.
Se o preço mal corrige para ali perto do nível de 38,2%, isso indica que a tendência está com muita força. Agora, se a correção é mais profunda, passa do nível de 50%, isso pode ser um sinal de que a tendência está perdendo um pouco de fôlego. E agora chegamos na parte final, a cereja do bolo. Vamos ver as duas estratégias que o autor do livro apresenta para aplicar tudo isso na prática, em opções binárias usando tempos gráficos diferentes, M1 e M5. Então, aqui estão as duas estratégias lado a lado. A primeira, reversão de M1, tem como objetivo operar a favor da tendência principal. A entrada é no toque em um nível-chave e a expiração é para o fechamento da próxima vela de 1 minuto. Já a segunda, retração de M5, o objetivo é operar contra a correção. A entrada também é no toque, mas a expiração é para o fechamento da mesma vela de 5 minutos. A diferença fundamental, então, está no objetivo e no tempo da operação. E com isso a gente fecha essa análise. O livro nos apresenta uma estrutura bem interessante, que conecta matemática, natureza e a psicologia do mercado. E no final, fica uma reflexão, né? Será que o comportamento do mercado está mesmo codificado nos números da natureza? Será que os mesmos padrões que desenham uma galáxia podem de alguma forma ecoar no meio do caos aparente do mercado financeiro? É uma pergunta que fica no ar.